maconha nos Estados Unidos, o uso é liberado ou não? Vou dar a resposta de todo bom advogado. Depende. E nos Estados Unidos depende de bastante coisa. Então, existem 50 estados nos Estados Unidos e cada estado tem a sua própria legislação na área penal, na área civil, na área trabalhista, etc. Então, tanto que um advogado nos Estados Unidos, quando ele presta o exame de ordem, né, o equivalente ao exame de ordem, que é o Bar Exam, ele pode advogar somente via de regra, existem exceções, mas via de regra ele pode exercer advocacia somente em um estado. Se ele quiser exercer advocacia em outro estado, ele tem que prestar outro Bar Exam e na vida real, um advogado advoga em 1 ou 2 estados no máximo, porque seria impossível um advogado memorizar toda a legislação de 50 estados ou 10 estados ou o que quer que seja, né? Então, já advogando num estado só, o advogado tem que saber a legislação daquele estado e a legislação federal. Advogando em 2 estados, ele tem que saber 2 legislações estaduais e a legislação federal e assim por diante. Muito bem. O primeiro depende desse conceito é o seguinte, então depende dos estados, depende do estado nos Estados Unidos se a maconha é liberada para o uso ou não. Obviamente a produção não é liberada, nem o transporte, nem nada disso, a gente está falando de uso recreativo ou uso medicinal. Na Califórnia, por exemplo, já se admite o uso medicinal da maconha. Então vamos para o exemplo prático. Se uma pessoa está lá na Califórnia, numa praia da Califórnia, fumando um cigarro de maconha, ela pode ser presa? Ela está infringindo a lei? Ela está cometendo um crime? Então, a primeira resposta é não, porque no estado da Califórnia, o uso de maconha é permitido. Porém, se essa pessoa está na praia, fumando um cigarro de maconha e passa uma viatura da polícia estadual da Califórnia, a polícia não pode fazer absolutamente nada. Se passa a viatura de uma polícia federal, os policiais federais podem prender essa pessoa, porque no nível federal, a maconha, o uso da maconha ainda é proibido nos Estados Unidos. A legislação aqui no Brasil, em relação a drogas, a álcool, a medicamento e tudo mais, ela é uma legislação federal, então ela vale para todos os estados brasileiros, o que não acontece lá nos Estados Unidos. Então, a questão da maconha é uma questão com muitos dependes, né? Então, em primeiro lugar, depende se o uso da maconha é liberado naquele estado especificamente ou não. Então, se você está num estado, se a pessoa nos Estados Unidos está num estado em que o uso da maconha é proibido, se passar uma viatura da Polícia Estadual, pode prender essa pessoa e uma viatura da Polícia Federal também. Mas nos estados que já liberaram o uso, como, por exemplo, a Califórnia, no nível estadual, essa pessoa não pode ser punida, mas pode ser punida no nível federal, na teoria. O que acontece na prática? A gente não vê prisão de pessoas que fumam maconha nos estados que liberam o uso da maconha. Então, assim, na vida real, na prática, isso não acontece. Eu só quis trazer para você realmente esse conceito teórico do direito norte-americano que não aconteceria aqui no Brasil, porque os sistemas jurídicos são muito diferentes. Então, sempre que a gente estuda inglês jurídico, é muito mais do que estudar terminologia, é muito mais do que estudar vocabulário, é também estudar a cultura jurídica dos países. Então, para terminar, nos Estados Unidos, muita legislação no nível penal, civil, trabalhista, enfim, toda essa legislação é regulamentada no nível estadual e não no nível federal, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. Então, a resposta para a pergunta desse vídeo é depende.